Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Espiritismo Raiz do nosso irmão Eduardo Sabag. Meu nome é Jack Darsa e tenho vindo aqui junto a vocês, vez ou outra, trazer alguns ensinamentos a respeito de teologia, cristianismo primitivo e igualmente sobre doutrina espírita. Nós já estivemos aqui com o Edu em 2 lives, já colocamos no canal dele, tem várias palestras nossas sobre o Sermão do Monte, sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Judas, sobre Maria de Magdala, sobre o corpo de Jesus, que foi a última que nós fizemos, e hoje então vamos trazer mais uma outra questão sobre os irmãos de Jesus. Antes mesmo de nós iniciarmos então a nossa fala, o nosso pedido, inscreva-se no canal do YouTube do nosso irmão Eduardo Sabag, ative lá o sininho, compartilhe o vídeo. Caso queira também, inscreva-se no meu canal do YouTube, Jack Darsa, onde temos algumas palestras nossas, e igualmente inscreva-se no canal do Instagram do Eduardo Sabag, e igualmente no meu canal do Instagram, Jack Darsa. O meu canal do Instagram, então, já fica aqui a propaganda. Eu diariamente posto os vídeos de 1 minuto sobre teologia, cristianismo primitivo e doutrina espírita. E todas as terças, às 20 horas, temos o culto do Evangelho no Lar. Quintas-feiras, às 20 horas, o estudo do livro Renovando Atitudes de Hamed. Sexta-feira, às 20 horas, o estudo do livro Amor e Sexualidade, que é uma compilação de artigos de Joana de Ângeles, ok? Caso vocês queiram, então, são muito bem-vindos. Vamos, então, hoje falar sobre esse tema. Assim como nosso último vídeo foi sobre o corpo de Jesus, que é algo que muito se fala e muitas pessoas têm muitas dúvidas, hoje viemos trazer mais uma outra questão que muitas pessoas têm muitas dúvidas. Jesus tinha irmãos? Como assim? Então vamos tentar fazer um apanhado, principalmente hoje muito mais de cunho teológico do que de cunho espírita, mas igualmente também trazendo não somente o que é teologia, mas o que o espiritismo, o que os espíritos trouxeram até nós, para nós tentarmos aqui entender um pouco a situação. Lembrando que hoje eu não venho aqui como detentor da verdade ou trazendo respostas. O que eu venho trazer são elementos, são argumentos para que cada um de nós possa tentar, pelo crivo da razão, ter uma opinião própria, ok? Mesmo porque nós não temos ainda um consenso a respeito desta questão. Então vamos lá. Vamos ver então que hoje vamos utilizar um dos livros que vamos nos utilizar, é a Bíblia de Jerusalém. E vamos ver que no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 48, há uma passagem bem interessante. Vamos ver onde está. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 47 e 48. 46, 47 e 48. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. E alguém chega para Jesus e diz: Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 46 e 47. Lembrando que, caso você queira entender bem o que hoje será tratado aqui, caso você tenha papel e caneta para fazer anotações, será bem interessante. Esta mesma passagem vamos ver no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Vamos ver aqui se nós achamos, porque eu marquei. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 33. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. É a mesma passagem, só que Marcos ele inclui aqui uma questão. Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Então vamos ver que Marcos ele adiciona um elemento novo. Não é somente a mãe e os irmãos, mas é a mãe, os irmãos e as irmãs. Ok. Vamos agora voltar lá para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 55. Jesus está chegando em Nazaré. Ele está indo lá, ele já havia começado as suas pregações por toda a Galileia. Então ele vai
ele volta para Nazaré, sua terra natal, e vamos ver que Evangelho segundo Mateus capítulo 13, versículo 55. Vamos ver onde está. Aqui. Então ele chega em Nazaré. Lembrando, queridos, que Nazaré, eu não sei se eu já comentei aqui, antes de nós adentrarmos, Nazaré era um lugar muito pequeno no tempo de Jesus, ok? Existem algumas especulações, mas vamos ver que Kardec sempre vai falar que nós precisamos passar pelo crivo da razão. E ele vai falar, se eu não me engano, no Evangelho, na Gênesis, capítulo 1, versículo 55, ele vai dizer, caso a ciência comprove algo que retifique algo que nós estamos falando aqui, ficaremos com a ciência. Então vamos ver aqui, neste livro, Jesus existiu ou não, é de um dos maiores teólogos e historiadores do cristianismo primitivo que ainda está vivo. Ele vai falar um pouco sobre Nazaré. Uma descoberta importante foi feita na Nazaré, isso está na página 195 do livro Jesus Existiu ou Não, autor Bart Ehrman. Outra descoberta importante foi feita na Nazaré Antiga. É uma casa que data da época de Jesus e cuja descoberta foi divulgada pela Associated Press em 21 de dezembro de 2009. Vejam, é algo muito recente. E aí ele vai dizer, escrevi pessoalmente para a arqueóloga principal Yardena Alexandre, diretora de escavações da Autoridade de Antiguidades de Israel, e ela confirmou a notícia. A casa está localizada na encosta. Cacos de cerâmica associados a ela são de 100 antes de Cristo a 100 depois de Cristo. E ele vai dizer, isto é, existe material contemporâneo a Jesus, da época do Cristo. Não há nada na casa sugerindo que as pessoas que habitaram neste período fossem ricas. Não constam itens de vidro nem produtos importados. Os recipientes são feitos de argila e giz. E ele vai dizer que a reportagem conclui que a habitação e as descobertas anteriores de tumbas próximas em cavernas tumulares sugerem que Nazaré, e aí ele vai falar, arqueologia, ciência. O que a arqueologia nos mostra? Sugerem que Nazaré era um povoado isolado de cerca de 50 casas em uma área de aproximadamente 16 mil metros quadrados, habitada por judeus de poucos recursos. E aí, Bart Ehrman continua. Não é por menos que este lugar não é mencionado na Bíblia hebraica. Em Flávio Joséfo, historiador do século I, historiador judeu do século I, ou no Talmud. Era um lugar pequeno, pobre e insignificante demais. A maioria das pessoas nunca ouvira falar dele, e quem ouvira ignorava-o totalmente. Embora tenha existido, não é o tipo de lugar que alguém inventaria como a cidade natal do Messias. E ele vai terminar dizendo, Jesus realmente era de lá, como atestado em várias fontes. Então aqui vamos trazer um pouco sobre Nazaré. Voltando então para Mateus capítulo 3, versículo 55, Jesus está adentrando em Nazaré e os habitantes de Nazaré reconhecem Jesus. E eles vão falar, não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos José, Judas, Simão e Tiago e as suas irmãs não vivem todas entre nós? Então, Evangelho segundo Mateus capítulo 3, versículo 55. Marcos vai corroborar esta informação no capítulo 6, versículo 3, que eu também marquei aqui, em que nos é dito. Aqui a história é um pouco diferente. Vejam que lá ele vai ser chamado de filho do carpinteiro, que era José. E aqui em Marcos ele não é mais o filho do carpinteiro, ele é o carpinteiro. Então vão dizer, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de José, Judas, Simão e Tiago, e as suas irmãs não estão aqui entre nós? Então vamos ver que Mateus e Marcos trazem duas informações muito interessantes. Primeiro, em uma outra passagem, que eles vão narrar que Maria, seus irmãos e suas irmãs vão visitar Jesus em um outro lugar, e agora, quando ele vai em Nazaré, as pessoas o reconhecem e perguntam, mas ele não é o filho de José? E os seus irmãos José, Judas, Simão e Tiago e as suas irmãs não estão aqui conosco? Esta questão é bem interessante porque nos dizem que Jesus então teria, no mínimo, 6 irmãos. José, Judas, Simão e Tiago, 4 homens. E eles falam, e as suas irmãs, se são suas, é no mínimo 2. Então teríamos 4 homens e no mínimo 2 mulheres. Seriam
6 irmãos. Jesus teria 6 irmãos. Vamos ver igualmente Paulo de Tarso narrando, quando ele vai à igreja de Jerusalém, uma das cartas de Paulo, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Paulo nos diz: e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor, se referindo a Jesus. Vamos ver então que, nessas passagens, vamos ver que Jesus tinha irmãos. Calma, não fica nervoso. A gente já vai tentar destrinchar melhor essa história, ok? Mas como assim? Maria e a perpétua virgindade de Maria, que é um dogma católico, lembremos-nos, não existem esse tipo de dogma, não existe dentro do Espiritismo. Vamos um pouco adiante. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 5. Eu tenho 2 Bíblias, vou usar essa aqui agora. As duas estão basicamente com as mesmas marcações. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 5. Então vimos 4 passagens, 2 em Mateus e 2 em Marcos. Vimos carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19, dizendo sobre esse mesmo Tiago, que já é mencionado em Mateus capítulo 13, versículo 55, e Marcos capítulo 6, versículo 3. E vamos ver agora o que João nos diz. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 5. Aqui João nos traz uma informação delicada. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 5. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. E João traz-nos uma informação muito interessante. Ele nos está nos dizendo que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Guarde bem essa informação, que isso vai nos servir lá na frente, que será de maior importância. Então, e finalmente, então, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14. Para mim, particularmente, eu não sei se está marcado aqui ou aqui, para mim, particularmente, de tudo que nós estamos lendo aqui, não está marcado nem em nenhum lugar nem em outro. De tudo que nós lemos aqui, para mim, é a questão mais importante. Atos dos Apóstolos. Está marcado sim. Deixa eu ver. Sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então vamos ver que, basicamente, Jesus tinha 6 irmãos, José, Judas, Simão e Tiago, e 2 irmãs no mínimo, seriam 6. E sabemos que, segundo Mateus e Marcos, sabemos, corroborando, confirmando essa informação, que um dos irmãos dele se chamava Tiago, conforme Paulo nos narra na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19, mas sabemos que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, conforme está em João, capítulo 7, versículo 5. E agora, para finalizar essa questão de um ponto de vista teológico, vamos verificar o que está em Atos, capítulo 1, versículo 13 e 14. Jesus já havia morrido, e vamos ver o que está narrado lá. Lembrando que quem escreveu o Evangelho de Atos dos Apóstolos, teologicamente falando, foi o evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Lembrando que em Lucas, capítulo 2, versículo 7, vai nos dizer que quando Maria deu à luz a Jesus, ele era o primogênito, deu à luz ao seu primogênito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Aqui. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lembrando que essa questão da progenitura, às vezes era dito que, muitas vezes, o primeiro filho, ou seria o único, ele era também chamado de primogênito. Mas é importante nós verificarmos que Lucas, ele dá destaque a isso. Okay? Não querendo com isso dizer que, ou seja, após isso teriam outros filhos ou não, mas Lucas ele faz questão de fazer essa informação. Voltemos para Atos, capítulo 1, versículo 13 e 14. Os apóstolos estão escondidos após a morte de Jesus, com exceção de Judas Iscariotes, que ele havia se enforcado, como narramos há 2 vídeos atrás aqui no canal do nosso irmão Eduardo Sabag. E sim, sem dúvida, eu não fiz isso no início, peço perdão pela minha falta de educação. Eu agradeço ao nosso irmão Eduardo Sabag pela oportunidade que ele me dá de estar aqui com vocês, sem dúvida alguma. A minha proposta sempre é levar os ensinos de Jesus e da doutrina espírita ao maior número possível de pessoas. E depois da nossa primeira live, o Eduardo gentilmente me ofereceu o canal dele para que eu esteja aqui colocando os vídeos. E, meu irmão Edu, gratidão imensa por isso.
Vamos então finalmente a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo, um lugar fechado, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas de Tiago. Vamos ver que aqui ele tem o nome dos 11 apóstolos. Vejamos, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas de Tiago. O nome dos 11 apóstolos. Ok? Versículo 13. O que está nos dizendo agora no versículo 14? Que para mim, de todas essas informações, talvez seja para mim o versículo mais importante, mais delicado, digamos assim. Todos estes perseveraram unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vou reler. Todos estes perseveraram unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, então estava ali mulheres, algumas mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, no caso, porque está dito Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, em cima está narrando o nome dos 11 apóstolos. Embaixo está dizendo que junto com eles estavam algumas mulheres, Maria de Nazaré e os irmãos de Jesus. Ok. Visto isso, a gente vai ver então que temos algumas questões bem complexas. E só para finalizar, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14, item 7. Curiosamente, Kardec ele faz uma menção aos irmãos de Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe, item 7. Admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar nesta circunstância, ele está fazendo um comentário, é uma passagem, tanta indiferença para com os seus. Ele está comentando exatamente o que nós lemos há pouco, Evangelho segundo Mateus capítulo 12, versículo 46 a 48, e Marcos capítulo 3, versículo 31 a 33. Admira-se com razão de ver Jesus mostrar nesta circunstância tanta indiferença para com os seus, porque Jesus vai dizer: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu pai, este é meu irmão, este é minha mãe, meu irmão e minha irmã. É essa a questão. Admira-se com razão de ver Jesus mostrar nesta circunstância tanta indiferença para com os seus e de qualquer sorte renegar a mãe. E Kardec então continua. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Sem dúvida alguma, Kardec, então, ele está se referindo principalmente ao Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 5, em que está dizendo, João é explícito, que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Nós falamos isso há pouco. Ok. Nós sabemos que os evangelhos que chegaram até nós, eles foram escritos em grego. Ok? E a palavra em grego para irmão é adelphos. Adelphos. Em todas as passagens que eu li, todas elas, a palavra em grego é adelphos. Adelphos quer dizer literalmente filho do mesmo útero. E muitas pessoas dizem que, na verdade, não são irmãos de Jesus, que eles seriam primos, filhos de Alfeu e sua esposa, Cleófas ou Maria de Cleófas, que seria irmã de Maria. Então, na mesma família, nós teríamos duas Marias. Lembrando, queridos, que nós não vamos adentrar demais em certas questões aqui, porque senão eu vou confundir mais ainda a cabeça de vocês e é desnecessário. Então, é dito a algumas pessoas, o problema, porque qual é o argumento? Que em hebraico, irmão e primo, ou em hebraico ou aramaico, irmão e primo é a mesma palavra, principalmente no aramaico que era utilizado na época de Jesus. E, portanto, quando se falava irmão, queria dizer primo. Esse argumento é verdadeiro. Em aramaico, irmão e primo é a mesma palavra. O problema é que os evangelhos não foram escritos em hebraico ou em aramaico. Foram escritos em grego. Portanto, as pessoas que escreveram, elas sabiam a diferença entre irmão e primo. Então, porque o grego existe um termo específico para irmão e um termo específico para primo.
E existem também várias discussões teológicas que muitas vezes a palavra irmão, significando filhos do mesmo útero, muitas vezes queria dizer sim, poderia dizer primo. Mas nós vemos, por exemplo, que Paulo de Tarso, quando ele vai falar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, em nenhum outro dos apóstolos eu vi, senão a Tiago, irmão do Senhor, ele usa a palavra adelphos. Em um outro momento, ele quer fazer referência a primo. E aí vai ser utilizada a palavra anépsios. Então, aquele que traduziu as cartas de Paulo para o grego, nós sabemos, vamos ver então muito bem que ele sabia diferenciar o que era irmão, filho do mesmo útero, e primo. Essa é uma outra questão importante para nós guardarmos. Bem, dito tudo isto, vamos começar a complicar um pouquinho. Já falei que precisa de papel e caneta, né? Vamos complicar um pouquinho. Vamos para o livro Boa Nova, psicografia de nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 5. Vamos ver onde está aqui. Eu trouxe muitos livros. Ok? Livro Boa Nova, capítulo 5. O que nos é dito? Capítulo 5 do livro Boa Nova, o título é Os Discípulos. E aqui então, Humberto de Campos vai nos trazer quem eram os 12 discípulos e ele vai dizer aqui: Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, não está dizendo que é irmã, mas está dizendo que é parenta, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Humberto de Campos nos traz uma informação importante. Levi, Tadeu e Tiago, 3 dos 12 apóstolos, eram nazarenos, eram parentes de Jesus e eram chamados, portanto, eles eram como se fossem primos, talvez de primeiro, de segundo grau, porque ele diz que eram filhos de Alfeu e Cleófas, parenta de Maria. Não está dizendo aqui qual seria o grau de parentesco, mas então talvez eles seriam de primeiro ou segundo grau, e devido às profundas afinidades, eles eram chamados de irmãos do Senhor. Então, qual é o problema aqui? É que Humberto de Campos, ele traz 3 nomes: Levi, Tadeu e Tiago, que eram conhecidos como os irmãos do Senhor. Levi, Tadeu e Tiago. Qual é a questão aqui? É que em Mateus e Marcos não são 3, são 4 homens: José, Judas, Simão e Tiago. 4 contra 3. Desses 3 nomes aqui, Levi, Tadeu e Tiago, nós vamos encontrar referência aqui. Levi seria Mateus, não temos referência aqui. Tadeu seria Judas Tadeu, aqui tem. Então vamos lembrar, José, Judas, Judas é o segundo. E aqui nós temos Tiago, então temos aqui Levi, que seria Mateus, Levi, Tadeu, que seria Judas Tadeu, que é a mesma pessoa, e Tiago, que era conhecido como Tiago Menor, filho de Alfeu. E aqui nós temos José, não é mencionado, Judas, que é mencionado, Simão não é mencionado e Tadeu é mencionado. Então vamos ver que desses 4 nomes aqui, 2 têm referência com esses 3. Mas aqui nós aparecemos 2 nomes que não, que é José e Simão, não aparecem nessa lista. E aqui tem um nome que é Mateus, que não aparece nessa. Então vamos ver que as listas de nomes, elas não são coerentes. Elas se chocam entre si. Nós temos, de um lado, 3 nomes, do outro lado, 4. E destes 3 nomes que Humberto de Campos nos apresenta, só 2 são coerentes com esta lista de 4, e desses 4, 2 não são. Então fica aí 3 nomes no espaço, que seria Mateus, na lista de Humberto de Campos, e nessa lista aqui, José e Simão. Então, vejam como a coisa começa a ficar complexa, porque os evangelhos estão dizendo que tem irmãos. Humberto de Campos está dizendo que esses tais irmãos eram devido às afinidades afetivas, mas ele nos traz, na verdade, não a mesma relação que está no Novo Testamento. E isso é algo complexo. Mas, como se não fosse simples, vamos complicar mais. Vamos para o livro Paulo e Estevão, nosso irmão Chico, psicografia de Emmanuel. E aqui, em diversas passagens,
Emmanuel nos deixa claro que o líder da Igreja de Jerusalém, conhecido teologicamente como Tiago o Justo, ele é chamado aqui de filho de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu, irmão de Levi. Então, em diversas passagens no livro Paulo Estevão, Emmanuel ele faz referência que o líder da Igreja de Jerusalém, junto com Pedro e João, e igualmente Felipe, que eram as 4 pessoas que fundaram a Casa do Caminho em Jerusalém, que foram Pedro, Tiago, João e Felipe, os 4 apóstolos, ele vai dizer que esse líder seria exatamente Tiago Menor, mais tarde conhecido como Tiago o Justo. Então a gente fala, não, Jack, mas então os espíritos estão dizendo, né? Os espíritos estão dizendo, então para mim tá bom. E aí, de novo, vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10, mensagem de Erasto. Precisamos passar tudo pelo crivo da razão. Vamos entender que existem algumas questões sobre a família de Jesus. Desde muito cedo no cristianismo primitivo, muitos pais da igreja discutiram se eles eram verdadeiramente irmãos de Jesus ou primos, o que eles seriam. E aí o que chegou até nós, o proto-evangelho de Tiago, um evangelho apócrifo, que nós o temos aqui. O proto-evangelho de Tiago ele vai narrar algumas coisas bem interessantes, como algumas partes da infância de Maria. Lembrando que os evangelhos apócrifos, eles trazem informações que às vezes nós sabemos e a gente não vê no Novo Testamento, exatamente porque vieram da tradição apócrifa, muitas vezes da tradição apostólica, e que chegou a nós através desses livros que não estão dentro do cânone da igreja, que seriam o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, o Apocalipse, as cartas de Pedro, de João, de Tiago e de Judas, ok? Lembrando que é Judas Tadeu, não Judas Iscariotes. Então vamos ver aqui o que nos é dito sobre esse proto-evangelho de Tiago. Apesar de atribuído explicitamente a Tiago, sua autoria é desconhecida, assim como a época em que foi escrito. A grande maioria dos estudiosos dos apócrifos, dos evangelhos apócrifos, lembrando que apócrifo não é segredo, é reservado. Quando a igreja ela não aceitou os evangelhos apócrifos, era porque os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João eram os de maior circulação. Não existe nenhuma conspiração da igreja para ter escondido algo. Teologicamente falando, historicamente falando, não existe essa questão. Então vai dizer, a grande maioria dos estudiosos dos apócrifos considera esse texto muito remoto, anterior aos evangelhos canônicos, ou seja, muitas pessoas acreditam, estudiosos, que o proto-evangelho de Tiago ele é anterior a Mateus, Marcos, Lucas e João. E o dão, que é muito importante, como base mesmo dos canônicos. Então, muitos estudiosos acreditam que muitas das questões que estão neste próprio evangelho de Tiago, ele vem anterior e serviu como base para muito do que está escrito em Mateus, Marcos e Lucas e João. E o que é claro, nós não vamos lê-lo aqui, mas vamos ver somente algumas passagens. E aqui ele está dizendo que o proto-evangelho de Tiago, ele chamou muito a atenção dos pais da igreja, como Orígenes, Clemente de Alexandria, Pedro de Alexandria, São Justino e São Epifânio. O que, afinal de contas, nos traz esse proto-evangelho de Tiago? Por exemplo, traz o nome dos pais de Maria, Ana e Joaquim. Fala de uma coisa muito interessante. Fala que Maria foi educada dos 3 aos 12 anos no Templo de Jerusalém, que é um fato que historicamente, teologicamente, não existe comprovação que mulheres seriam criadas como, entre aspas, sacerdotisas, como oráculos, no Templo de Jerusalém. No entanto, teologicamente falando, historicamente falando, isso não existe. No entanto, temos este livro, Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. A psicografia de João Nunes Maia pelo Espírito Miramês é um livro muito conhecido dentro da doutrina espírita e que, curiosamente, narra que, efetivamente, Maria passou uma boa parte de sua infância até a sua juventude no Templo de Jerusalém. Então, esse proto-evangelho de Tiago
É algo para nós prestarmos mais atenção. E o que está dizendo aqui? Qual é a outra informação de extrema importância? Está dizendo que José conta, então, como José é escolhido para ser esposo de Maria. E vai dizer aqui, José, ele já era velho, viúvo e tinha 6 filhos. Quais eram os nomes desses 6 filhos? José, Judas, Simão, Tiago e 2 moças, Lígia e Lídia. Então vamos ver aqui que no proto-evangelho de Tiago, nós igualmente temos esta informação, né? E agora dando o nome das irmãs também. Afinal de contas, o que a gente pode tratar disso tudo? Eu já devo ter falado aqui em algum outro vídeo, vou voltar a falar que no estudo da crítica textual do Novo Testamento, ou seja, o estudo não dogmático do Novo Testamento, existem alguns critérios de avaliação se um fato é verdadeiro ou não. E um dos critérios utilizados é o critério do atestado independente. Eu creio que eu falei sobre isso na palestra que eu fiz sobre Maria de Magdala. Um dos atestados é o critério do atestado independente. O que quer dizer isso? Corroboração sem colaboração. Nossa, Jack, agora ficou pior. O que isso quer dizer? Diversas pessoas escrevem a mesma coisa, mas sem uma ter contato com a outra. Então uma pessoa vem ali e me conta uma história, outra pessoa vem ali e me conta uma outra história, mas é a mesma história. Então 2 fontes diferentes que não colaboram entre si, mas elas me corroboram a mesma história. Então são atestados independentes. Curiosamente, vamos ver que é exatamente isto que Kardec faz. Vamos ver se a gente consegue buscar aqui. Kardec ele vai se utilizar isso. Eu não sei se eu vou conseguir achar isso aqui, porque não temos muito tempo e eu não marquei. Pronto, já achei. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Kardec vai nos dizer aqui que, já na segunda página, ele vai dizer aqui: na nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centro-espíritas sérios. Então vamos ver que Kardec, quando ele queria saber se uma coisa era verdadeira ou não, se o que um espírito estava dizendo era verdadeiro ou não, ele vai se utilizar do critério teológico do atestado independente. Então ele enviava a mesma pergunta para muitos centros espíritas, médios diferentes, e esperava as respostas. Se todas as respostas fossem coerentes, ou seja, diversas pessoas atestando a mesma informação, Kardec então tinha isso como uma verdade. Controle universal do ensino dos espíritos, autoridade da doutrina espírita. Então, o Novo Testamento também se baseia nesse estudo, nesse critério de avaliação. Mas aí, o que ocorre? Nós vamos ver que então temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, João, Lucas, Atos dos Apóstolos, Paulo e o proto-evangelho de Tiago, todos eles narrando, nos dizendo que Jesus tinha irmãos. E vamos ver que João traz uma informação muito complexa. Ele fala que nem seus irmãos criam nele. E Humberto de Campos está dizendo que 3 dos apóstolos, Levi, Tadeu e Tiago, eram considerados irmãos de Jesus. Mas se João está dizendo que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, então não é coerente. Vamos ver que tem alguma informação que não está batendo. Levi, Tadeu e Tiago, 3 dos apóstolos, que eram conhecidos como os irmãos de Jesus. Mas João está dizendo que os irmãos de Jesus, os chamados irmãos do Senhor, vamos dizer assim, não acreditavam nele. Então eles não poderiam ser apóstolos. Então vemos que tem alguma informação aqui mais complexa. Vejam, eu não venho aqui para dar um nó na cabeça de ninguém. Eu venho aqui para estabelecer informações, argumentos para cada um passe pelo seu critério da razão. Lembrando que eu não vim aqui trazer uma resposta, mas sim argumentos. E lembrando que a espiritualidade jamais nos disse, em lugar algum, que Jesus não tinha irmãos. Ele não nos traz essa informação, né? Ele diz, Humberto de Campos diz que Levi, Tadeu e Tiago eram chamados irmãos do Senhor pelas suas profundas afinidades afetivas, mas não diz que Jesus não tinha irmãos. É só algo que eu estou lançando porque Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19,
E tem 7. Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Nós precisamos aprender a pensar. Jack, você está dizendo então que Humberto de Campos e Emmanuel estavam mentindo? Não, eu não estou falando isso. Eu estou trazendo informações. É isso que eu estou trazendo. Eu estou trazendo informações. Quais seriam as hipóteses então? Muito se discutiu entre os pais da igreja, por quê? Porque a perpétua virgindade de Maria, ou seja, Maria ser uma virgem antes e depois, ela é algo que os católicos acreditam, os protestantes não. Curiosamente, para os protestantes, se Jesus teve irmãos ou não, para eles não é importante, porque não existe dogma da perpétua virgindade de Maria. Para a maioria dos protestantes, Maria foi virgem até o momento de dar a luz a Jesus. E depois, eles não discutem, não entram nesse mérito. Mas existe o dogma da Igreja Católica Apostólica Romana, do dogma perpétuo de Maria, da virgindade perpétua de Maria. Portanto, alguns pais da Igreja especula-se que para defender a tese, o dogma da perpétua virgindade de Maria, eles vão dizer então que eles não eram irmãos, eles eram primos. Uma outra hipótese que poderiam ser efetivamente filhos de José. Não temos bases senão o proto-evangelho de Tiago, dizendo que José já tinha 6 filhos. Então, não temos uma outra fonte nos dizendo isso, mas temos Mateus e Marcos trazendo esse dado. Um outro fato importante é que quando Jesus está sendo crucificado, está lá no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 26, quem está junto à cruz? João e Maria e outras mulheres. E vamos saber também pelo livro Boa Nova, tanto no capítulo 16, se eu não me engano, quanto no capítulo 28, que Tadeu também, Tomé também estava lá escondido, disfarçado. É dito isto no livro Boa Nova. Mas Jesus se vira para João e diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. É interessante Jesus ter dito isto, porque se Maria efetivamente tivesse outros filhos, e Jesus tivesse efetivamente irmãos, por que ele teria dito isso? Não é? Então esse é um outro argumento. Ou seja, nós não temos ainda algo efetivo que possamos afirmar com absoluta certeza, 100% de irmãos, quem eram essas pessoas, né? Eu já estou falando há 40 minutos, meu Deus do céu. Eu falo muito, nos perdoem. Então não sabemos. Lembrando, de novo, que os nomes que Humberto de Campos nos traz não são basicamente os mesmos nomes que os evangelhos nos trazem, e que João diz que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, portanto isso seria muito incongruente dizer que 3 dos apóstolos seriam pessoas que não acreditavam em Jesus. Então isso é difícil, né? Só fica aqui então informações. Como eu disse bem no início do vídeo, queridos, eu não vim aqui trazer uma verdade. Eu vim trazer argumentos, eu não vim trazer respostas e dizer a partir de agora é desse jeito. Não. Mesmo porque nós sabemos que a própria doutrina espírita ela é progressiva e Kardec deixa claro isso, né? Com o tempo, novas informações vão chegando e nós vamos agregando informações para dentro da doutrina espírita. Já visto a própria série A Vida no Mundo Espiritual, por exemplo, de André Luiz, que o nosso querido Chico nos traz. Então, esse estudo ele é superficial, nós não estamos adentrando em vários comentários dos pais da igreja, porque é desnecessário. Eu vim trazer aqui o básico e informações. Então, quando alguém chegar para você e falar que Jesus tinha irmãos ou não tinha irmãos, você pode se lembrar do que eu estou falando e você pode falar assim, olha, mas espera aí, Emmanuel vai nos dizer isso no livro Paulo Estevão, Humberto de Campos também vai nos dizer isso. E aí outra pessoa vai dizer, pois é, mas Mateus, Marcos, João, Atos dos Apóstolos, Paulo, Evangelho Proto-Evangelho de Tiago estão dizendo isso. É bom nós termos informações é muito bom. Então, no final das contas, e agora eu termino, e agora sim eu digo, se você gostou, deixe o seu like, divulgue, compartilhe, deixe seu comentário. Eu não acompanho, eu tenho falado isso muito nas minhas lives que eu faço no meu Instagram. Eu respondo a todas as mensagens no direct do Instagram e as mensagens pelo Facebook eu também respondo. Eu não acompanho mais os vídeos meus próprios que eu posto no meu canal, que é o estudo do Culto do Evangelho no Lar, o estudo de Renovando Atitudes, o estudo de Joana de Ângeles, porque me falta tempo.
Então, caso você tenha alguma dúvida, vá lá no meu Instagram. O meu Facebook já não dá mais para ter mais pessoas, porque não comporta mais. Vá lá no meu Instagram, Jack Darcy, me mande a dúvida que você tiver no direct. Tenha certeza que eu vou te responder como eu respondo a todas as pessoas. Então, se você gostou, dê o seu like, divulgue, compartilhe. Eu agradeço imensamente aqui a sua atenção. E eu termino dizendo: será que tudo isso aqui influencia? Será que se Maria ter sido virgem, não ter sido virgem só até o momento da concepção, como os protestantes, ou ter sido perpetuamente virgem, como querem os nossos irmãos católicos, e se eram exatamente filhos de Maria, ou filhos de José de um casamento anterior, ou se eram primos de Maria, não influenciam os estudos, os ensinos morais de nosso Mestre Jesus, sem sombra de dúvida. Então, mas é importante, eu sempre digo isso, nós espíritas precisamos conhecer mais. Nós falamos tanto sobre Jesus, que tal conhecermos mais, então, sobre a vida deste homem magnífico, não é? Então, fica aqui a minha gratidão imensa por vocês terem estado aqui conosco. Peço perdão se eu cometi aqui algum equívoco, alguma falha, algum engano. Eu sou humano igual a vocês, portanto, nós nos esforçamos para passar aqui as informações de uma forma mais idônea possível, mas, obviamente, podem ter faltado alguns dados e, igualmente, pode ser que a gente tenha se equivocado em alguma informação, mas fica aqui minha gratidão imensa pela atenção de todos vocês. E como eu sempre termino os meus vídeos, e como não pode deixar de ser, a paz que existe em mim, eu dedico a vocês. Gratidão imensa. Muita paz. Muita paz.